Flamengo merece ganhar tudo. Mas calma aí, não precisa xingar a gente aqui, né? Já tem os haters, já estão putos lá. Calma. A gente vai explicar aqui essa nossa afirmativa, essa nossa tese, que pra mim é meio até óbvio, assim. A nossa torcida é de que não ganhe nada, né? Que deixa muito claro. Mas o Flamengo tá aí na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, brigando pelo título brasileiro. A gente fica puto quando o Flamengo ganha, quando o Flamengo tá em final, quando o Flamengo é campeão. A gente torce muito pra que não, mas infelizmente, cara, os caras merecem. E aí, Thiago Forato, você acha que os caras merecem mesmo? Na minha opinião, os caras contratam bem, os caras merecem. Infelizmente, cara, a gestão dos caras é boa. Você olha, você fala, merece ganhar tudo mesmo. A gente torce muito que não, vamos torcer muito pra perder a final da Copa do Brasil, pra perder a final da Libertadores e que, claro, o Palmeiras seja campeão brasileiro. Mas eu queria saber se você concorda com a minha afirmativa de que, infelizmente, o Flamengo merece ganhar tudo, ou pelo menos merece mais que o Palmeiras, não sei. Nem sempre o futebol premia a competência, né? Mas deveria. E pensando por esse lado de premiar a competência, eu acho que não há a menor dúvida. Não, quem acha não tem certeza, né? Mas eu tenho certeza que sim, o Flamengo deveria ganhar tudo por aquilo que vem fazendo na sua administração e na hora de contratar, né? Porque não basta ter dinheiro, tem que saber contratar bem. Às vezes você gastando pouco, você consegue contratar melhor que aqueles que supostamente têm mais dinheiro do que você. Então eu acho que o Flamengo tá sabendo... Eu sei que muitos torcedores do Flamengo estão muito revoltados com a campanha do time no Campeonato Brasileiro, que muita gente acreditava que o time reserva do Flamengo poderia chegar mais longe, poderia brigar mais pau a pau com o Palmeiras, o que não tá acontecendo. Eu acho que superestimaram o time reserva do Flamengo, mas ainda assim... Eu acredito que eles contrataram bem. A torcida do Flamengo é muito parecida com a do Palmeiras também. É muito corneteira, né? Verdade seja dita, que o Flamengo não pode empatar um jogo, ter um resultado adverso que ninguém presta mais, ninguém vale mais nada. Mas calma, não é assim. Futebol é emoção, mas a gente tem que saber analisar as coisas também como elas deveriam ser analisadas, que é com a cabeça e com o lado racional. E racionalmente, eu acho que... Não, acho não. Eu tenho certeza que o Flamengo contratou bem, ou pelo menos... contratou jogadores com mais potencial com o dinheiro que tinha em caixa. O que, na minha opinião, é que o Flamengo contrata... o Flamengo tem uma mentalidade de campeão. O Flamengo quer ser campeão de tudo. O Flamengo busca sempre os melhores. O Flamengo busca jogadores campeões, jogadores consagrados. O Flamengo não contrata... É muito difícil você ver o Flamengo contratar promessas. Não tá contratando. O Flamengo não contrata. Ultimamente, né? Vamos falar, não estamos falando historicamente, estamos falando dos últimos anos ali, agora, de 2019 ali pra cá. Que o Flamengo começou a ser protagonista do nosso futebol aqui, junto com o Palmeiras e eventualmente o Atlético Mineiro, enfim. São os dois grandes hoje, são Palmeiras e Flamengo. O Atlético tá chegando agora. Sim. Calma. De vez em quando ali o Inter disputa um título aqui, o Corinthians disputa um ali. Joga como nunca e perde como sempre o Inter. Exatamente. Mas a gente vai analisar aqui os reforços, principalmente desse ano. A gente pegou aqui, a gente fez um balanço dos reforços desse ano. Mas, assim, pra mim a grande diferença é a mentalidade de contratação. O Flamengo pensa grande. O Flamengo, ele disputa jogadores com clubes europeus. O Flamengo, ele vai na Europa buscar jogador. E não quer dizer que o cara tá na Europa é bom, não é isso. Mas, assim, o Flamengo pensa grande. O Flamengo fala, quem que são os melhores? É claro, o Flamengo não vai contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Mas assim, dentro das possibilidades, quem que são os melhores? Por que eu vou querer uma aposta se com esse mesmo valor, ou um pouquinho a mais, eu posso trazer um cara de seleção, um cara rodado, um cara consagrado, um cara que você sabe que ele vai entregar já. Ele pode não entregar, acontece, né? O Palmeiras já teve medalhões aí, como, sei lá, o Ramires, o próprio Borja, Guerra. O Palmeiras teve alguns medalhões que não viraram, acontece. Mas tem muito mais potencial, assim, você já sabe. Todo mundo queria contratar o Borja. Todo mundo queria contratar o Borja e todo mundo queria contratar o Guerra. Eu acho que não tem problema nenhum você contratar a aposta. Desde que você tenha um argumento para contratar a aposta e contrate uma aposta que faça sentido. Por exemplo, eu não vejo sentido o Palmeiras contratar Flaco Lopes e Merentiel, pagar mais de 50 milhões de reais por um Flaco Lopes, sendo que você tem um Endrick na base. Ou você já ter um Rafael Navarro, você contratar o Merentiel e o Flaco Lopes, você ter 3 centroavantes e nenhum rendeu o esperado. Nenhum consegue jogar, nenhum consegue se firmar como titular. O Palmeiras,
só pra lembrar, o Palmeiras tinha essa mentalidade do Flamengo hoje, ali em 2016, 17, 18 e 19. Até 19, que o Palmeiras contratava medalhões, o Palmeiras contratou, por exemplo, o Gustavo Scarpa, sem precisar, já tinha ali o Veiga, já tinha o Guerra, já tinha o Moisés, já tinha o Zé, já tinha o, sei lá quem mais, o Johan. O Palmeiras já tá cheio de meio-campistas, foi lá e trouxe o Scarpa. Hoje é o que o Flamengo faz muitas vezes. O Flamengo não tá precisando de zagueiro, mas vê uma oportunidade ali e traz o Pablo, e traz o Fabrício Bruno. O Flamengo não tá precisando de lateral direito, mas trouxe o Varela. Não tá precisando de volante, mas traz o Vidal. Não tá precisando de centroavante, mas trouxe o Pedro em 2020. Então, assim, o Palmeiras, na era do Alexandre Matos, tinha essa mentalidade de trazer jogadores bons, jogadores consagrados, jogadores prontos, medalhões. Isso foi inchando o elenco do Palmeiras, só que o Palmeiras contratava com muita quantidade, né? Exato. O Palmeiras contratava muito. A gente o não Palmeiras pode ter memória curta. Inchando o elenco. Matos errou muito também. Sim, o Palmeiras foi inchando e o Palmeiras viu ali, ao final de 2019, o Palmeiras precisava de contratações pontuais, que era o que o Flamengo fazia. O Flamengo, você pega o Flamengo de 2019, praticamente não tinha banco de reservas. O Flamengo montou um time pontual ali, de 11 jogadores, um ou outro na reserva, e só. O Flamengo contratou pontualmente. Então, o Palmeiras, em 2020, demitiu o Alexandre, no final de 2019, demitiu o Alexandre Matos e falou assim, vamos fazer contratações pontuais. Ali em 2019... ali em 2020, eu entendia, o Palmeiras estava numa reformulação, subindo meninos da base, eu entendia você não querer investir muito. Mas por uma necessidade também, né? Sim. O Palmeiras estava, igual você falou, o Palmeiras estava com uma folha muito grande, estava com o elenco inchado. Ali o primeiro momento era desinchar o elenco. Exato, não precisava ter 3 times. O Palmeiras entendeu que o Flamengo em 2019 tinha um time só, praticamente. O Palmeiras entendeu que não precisava ter 3 times, não precisava ter... Até porque também não dá pra ganhar tudo. Sim. Aí o Palmeiras, num primeiro momento, desinchou o elenco. E ali em 2020 eu entendi aquilo. Eu entendi aquele movimento de quase não contratar, trouxe o Vinha, trouxe o Rony, uma contratação ou outra ali, usou a base, eu entendia. Mas hoje, em 2022, depois a gente vai pôr aqui na tela os reforços do Palmeiras, se quiser já pôr. Em 2022, o Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores, é o atual campeão ganhou a Copa do Brasil recentemente, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Recopa, tá liderando o Brasileiro, o Palmeiras paga em dia, o Palmeiras tem estrutura, tem uma torcida atuante, o Palmeiras é um time organizado, tem um estádio moderno, tem um CT moderno, que não perde para grandes clubes da Europa. Eu não entendo hoje, em 2022, o Palmeiras contratar jogadores como Lopes, Merentiel, Navarro, Atuesta, que são jogadores promessas. São promessas. Bruno Tabata, eu não entendo. Hoje em dia, o Palmeiras, em 2020, eu entendia, 21 talvez. Em 2022, depois de ganhar 2 Libertadores, hoje todo mundo quer jogar no Palmeiras. E o Flamengo usa isso a seu favor. O Flamengo consegue os jogadores porque os jogadores querem jogar no Flamengo. O Flamengo mostra a grandeza que ele tem e a estrutura que ele tem hoje e o salário que ele oferece hoje e disputa de títulos, que hoje o Flamengo disputa todos os títulos, e o Flamengo convence os jogadores. O Palmeiras não consegue fazer isso. O Palmeiras hoje, todo mundo quer jogar no Palmeiras. Eu não entendo em 2022 ter esses reforços aqui, ó. Navarro, Lopes, Merentiel, Tabata, Atuesta. O próprio Murilo, que deu certo, mas era uma aposta. Então, quer dizer, o Palmeiras só teve aposta e uma deu certo, que foi o Murilo. Foi o Murilo, E a aposta é assim, cara. Você contrata 10 apostas pra uma dar certo. Eu não entendo, sinceramente, em 2022 para essa postura. E outra, contratações pontuais, que é o que o Flamengo fazia, são jogadores prontos. Contratações pontuais é um ou outro. Por exemplo, o Palmeiras precisava de um centroavante, era muito claro. O Palmeiras precisava de um centroavante. Traz um cara de peso, traz um Suárez, traz um Pedro, traz não sei o que, traz um cara de peso. O Palmeiras precisava de um zagueiro porque o Luan não passava muita confiança. O Luan vinha falhando, o Palmeiras achou a necessidade de um zagueiro. Você não traz o Murilo, tudo bem, o Murilo deu certo, mas é fácil falar agora. Sim. Mas na época, todo mundo contestou a contratação do Murilo, porque era uma aposta. Você não aposta num cara, você traz um zagueiro pronto, entendeu? Eu acho que essas movimentações de mercado do Palmeiras... eu não consigo entender, sinceramente. E aumenta mais ainda a minha indignação. Quando não é barato. E além de ser muito caro, o Mustafa promovia aquele bom e barato, mas o Palmeiras está promovendo ruim e caro agora, né? Exatamente. Com a Crefisa. Mas além disso, a nossa base é campeã. A nossa base tem uma geração extremamente vencedora.
Se for apostar, beleza, então, vamos apostar. Então aposta em alguém da base. Sim. Tem muitos vencedores ali na base, tem moleque bom o tempo inteiro. Tem o Endrick. A gente tem o Endrick que dificilmente conseguirá jogar em 2022, porque você já tem o Navarro, porque você já tem o Merentiel, porque você tem o Lopes na reserva. O Rony é indiscutível, o Rony ele é titular. Mas eventualmente, quando o Rony não jogar, vai entrar um desses três. Sim. E nenhum desses três, até agora, conseguiu corresponder às expectativas. E acho que dificilmente começará a corresponder tão logo. O que tá dando... Eu tô gostando do Tabata, não sei o que você tá achando do Tabata. Eu acho que essa foi uma contratação realmente pontual e que pode ser, ainda é cedo, mas dentre os nomes que a gente tem aí é o que pode dar mais certo depois do Murilo, ou até mais que o próprio Murilo. Mas se a gente pegar a comparação, vou pedir para o nosso diretor encher a tela, para o nosso internauta ver, para quem está nos acompanhando no YouTube, para quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais, não vai conseguir ver. Vai procurar não vai conseguir por ver conta agora. própria. Mas olha só a diferença colossal de nomes e a diferença irrisória de valores gastos pelos dois clubes. É uma diferença de dinheiro. Isso aqui é dinheiro de pinga. Praticamente 15 milhões a diferença, arredondando. 15 milhões é dinheiro de pinga. Até porque esses valores também são um pouco arredondados ali, porque a maioria é em euro, em dólar, então é mais ou menos arredondado. Mas a diferença é de 15 milhões num total. O Flamengo ainda contratou um jogador a mais, se eu não me engano, tem um jogador a mais. Mas isso é assustador, não então, deixa de ser assustador. Sim. Os valores são equivalentes. E você vê nomes do Flamengo, não tem nenhuma aposta. Tudo bem ali, o Pulgar e o Varela, a gente não conhece muito, mas são jogadores de seleção. O Pulgar é um jogador da seleção chilena e o Varela é da seleção do Uruguai. São jogadores de seleção que a gente não conhece, mas assim, você pega o Vidal, um dos maiores jogadores da história do Chile, acho que só perde pro Valdívia. Qualquer um ia perder pro Valdívia. Exatamente. O Everton Cebolinha, que saiu do Grêmio consagradíssimo, foi titular na seleção numa Copa América, que ele foi o melhor jogador ali da seleção sem o Neymar, ele ganhou aquela Copa América pro Brasil. O Flamengo tava precisando de um goleiro, foi lá e trouxe o Santos, que talvez seja o segundo melhor goleiro do Brasil, só perde pro Everton. Quando o Everton não vai pra seleção, o Santos vai. Sim. Então o Santos é meio que o quarto goleiro da seleção. O Ayrton Lucas, que começou bem no Fluminense, também não é tão medalhão, mas é um jogador que veio também por empréstimo. Ele tava jogando na Rússia, então eles aproveitaram aquela brecha na guerra da Ucrânia e da Rússia, e eles trouxeram o Ayrton Lucas sem custo, que ele vai ficar provavelmente até o final do ano só, mas tá bom. Aí você traz o Pablo e o Fabrício Bruno, que são dois zagueiros já, assim, de nome, né? O Fabrício Bruno era do Bragantino e o Pablo, que jogou no Corinthians. E o Marinho, cara, que é um cara que é palmeirense também. Que no Santos jogou muito bem. E aí você pega o Palmeiras, não tem ninguém que você tenha uma... Assim, o Lomba, é um goleiro já conhecido, é um bom goleiro, mas chega pra ser reserva do Everton. O que eu não entendi a contratação dele. Se tinha um Jailson, já há muito tempo no grupo, é uma contratação que eu sigo não entendendo. É um excelente goleiro, ainda excelente. Que assim, veio sem custo, encerrou o contrato dele no Internacional. Mesmo assim. E quando ele jogou foi bem. Então é uma contratação que eu não contesto hoje, porque beleza, assim. Eu não contesto, mas eu não entendo. Porque pra mim não tinha sentido. Mas assim, e o Palmeiras deixa passar muitas oportunidades muito esquisitas. O Hulk, por exemplo, é um cara que tava querendo vir pro Palmeiras nitidamente. O Palmeiras, assim, deu de ombros pro manifesto de interesse do Hulk de vir jogar no Palmeiras. Com marketing. Por ser um medalhão. Por um marketing pronto. Hulk, o cara já é verde, o cara já teria muito a ganhar. O marketing do Palmeiras, e o cara é palmeirense, já tava pronto ali pra ser feito. Tava tudo certo. Agora, por que cargas d'água o Hulk não foi contratado? Sob qual argumento? Se foi uma filosofia da diretoria... Cara, eu acho que toda filosofia há que ter exceções. Exatamente. Você não pode contratar só apostas ou contratar só medalhões. Tem que mesclar essas duas coisas. E o Hulk, beleza, vamos contratar sua aposta? Então a gente vai contratar sua aposta. Mas primeiro que na base já tem muita aposta de uma geração que é extremamente vencedora, repito. Não quer contratar medalhão? Pô, mas nem o Hulk. Nem o Hulk, nem o Hulk interessa. Se o Hulk não interessa, que tipo de jogador interessaria ao Palmeiras? Lembra do Paulo Nobre dizendo, todo grande jogador interessa ao Palmeiras? Deveria ser a lógica. E hoje isso não é verdade. Hoje nenhum grande jogador interessa ao Palmeiras se tiver mais de 25 anos de idade. Sim, se não tiver poder de revenda, parece que não interessa. Não interessa. E o Abel também, assim, eu acho que ninguém é incornetável aqui. O Abel já fez muito pelo Palmeiras, é um cara que merece todas as... Mas ele barra muito. Mas ele parece o quê? Além de ser inimigo da base, de uma certa forma, ele também parece ser inimigo de bons jogadores, que viriam prontos. E o Hulk é um desses caras, né? Eu acho que a gente não pode fechar os olhos porque a geração é extremamente vencedora. Não, aí eu já não tô falando da base, mas tô falando do time profissional.
que já ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, teve um vice-mundial bastante apertado contra o Chelsea. Eu acho que isso não pode maquiar a realidade. Eu acho que isso não pode maquiar os defeitos que estão acontecendo dentro do Palmeiras. E um desses defeitos graves é apostar, literalmente, em contratações que ninguém sabe se vai dar certo. Porque até agora, dessa lista aí, quantos deram certo? Só o Murilo. Só o Murilo. É que assim, o Tabata e o Lopes e o Merentiel chegaram agora, mas não deram muita resposta. O Lopes e o Merentiel já estavam jogando com o time, treinando há mais tempo. Eles vieram antes. Sim. O campo, a bola daqui não é redonda igual lá? Sim. O gramado aqui eu não entendo. Não é verde, não é, tudo bem, é grama sintética. Os caras não conseguem dominar uma bola, mas é a mesma bola. O Lopes perde todos os domínios de bola contra o Atlético Paranaense no jogo de ida lá em Curitiba. Cara, deu vontade de arremessar um objeto na cabeça do Lopes. Não façam isso, né? E não estou fazendo apologia à violência. Mas o cara não conseguia ganhar um domínio. Sim. Assim, ó, vamos fazer justiça. Esse time essas contratações do Flamengo, a maioria não vingou muito ainda. Tipo assim, o Cebolinha não tá jogando o que ele jogou no Grêmio, na seleção. Mas a gente tá falando de filosofia. O Marinho não tá jogando o que ele jogou no Santos. O Pablo não tá jogando o que ele jogou no Corinthians. Sim, isso é verdade. O Vidal não tá, já tá mais no final de carreira. O Pulgar e o Varela chegaram agora. O Ayrton Lucas briga por posição ali com o Felipe Luiz. Até que tá indo bem. O Santos ainda não tá fazendo grandes milagres. Ainda tem alguma contestação. E é isso que você falou, que a torcida do Flamengo tá criticando também, porque esses reforços não deram muito certo. Porém, é o que a gente falou de questão de filosofia. Quem tem mais potencial de dar certo? O Cebolinha ou o Lopes? O Vidal ou o Atuesta? Sabe? Não, e se o Atuesta tivesse custado 2 milhões, se o Lopes tivesse custado 3 milhões, é uma coisa. Igual o Navarro, que veio sem custo, encerrou o contrato dele no Botafogo, a aposta é assim. Pra mim, a aposta é assim, tranquilo, é sem custo. Você apostou, o Jailson tava sem contrato, o Lomba tava sem contrato, é aposta. Exatamente. Você apostou. Se não der certo, você não perdeu, mas beleza. Agora, você não pode pagar a maior contratação da história do Palmeiras, o Flávio Lopes. Com base em quê? 50 milhões. O que ele fez? 26 no Tabata, o Atuesta 22. São jogadores que não... Cara, eu não sei qual... Tem 2 contratações aí pra mim que são revoltantes. Atuesta, eu fico na dúvida qual é mais revoltante, Atuesta ou Lopes. Sinceramente, apesar do Atuesta custar menos da metade, o Atuesta é um colombiano que veio de uma liga americana, de uma liga dos Estados Unidos. Qual é a competitividade de uma liga dos Estados Unidos que sequer tem rebaixamento, não tem competitividade nenhuma, tanto faz se perdeu, tanto faz se ganhou? Eu queria entender como que o Palmeiras chegou no nome do Atuesta. Eu não sei também. O Atuesta já vinha sendo falado desde o ano passado, Um jogador que o Palmeiras sondou. Num primeiro momento não deu negócio porque era caro, justamente porque era caro, e agora deu negócio. E a gente pegou aqui só de 2022, mas o Flamengo vem nessa, desde ali, igual eu citei, o Flamengo foi lá e trouxe o Pedro. O Flamengo foi lá e trouxe o Andrés Pereira. Isso também nos últimos anos, né? Sim. Agora o Palmeiras trouxe, por exemplo, o Kusevich, que é uma aposta, o Breno Lopes, que é uma aposta, alguns jogadores que vieram alguns anos antes, né? Não lembro de outro. O Piquerez foi uma aposta que até que deu certo. Cara, mas foi uma aposta. É muito sorte, né? Quem fala que conheceu o Piquerez tá mentindo. Ninguém conheceu o Piquerez. Ninguém nunca viu um jogo. E deu certo. Como o Vinha deu certo. Como o Rony... É que o Rony não era tão aposta porque ele já jogava no Atlético Paranaense, já tinha um certo destaque. O Palmeiras competiu ali com o Corinthians, a contratação. Mas o Piquerez foi uma aposta. Até que deu certo. Mas, tipo assim, o Kusevich é uma aposta que não vingou. O Breno Lopes. Não. O Breno Lopes ainda joga no Palmeiras? Eu acho que sim. A última vez que eu vi ele foi dia 30 de janeiro do ano passado. Depois eu não lembro mais dele. Não sei se ele ainda tá. Tem certeza? A informação que ele tá no Palmeiras ainda. Não é certeza. Não é certeza. Tá. Mas o Flamengo, você vê nos últimos anos, a gente fala do Andrés Pereira, que zoa lá, que ele entregou a Libertadores pro Palmeiras, mas era um bom jogador. É um bom jogador. Sim. Muita gente lamentou com a saída dele nessa janela. Sim. Eu acho que a maior parte dos flamenguistas Mas o Flamengo foi assim, dele. O Flamengo perdeu o Rafinha, lateral direito, trouxe o Isla, que era a lateral da seleção do Chile. Sim. Era um cara pronto. O Flamengo perdeu o Pablo Mari na zaga, trouxe o Gustavo Henrique do Santos, o Léo Pereira do Atlético Paranaense num primeiro momento. Depois trouxe também, teve Davi Luiz também, que eles trouxeram no ano passado. Sim, verdade. Oportunidade de mercado. Sim, que você falou, cara, né? que, beleza, pra mim não é pra mim o Davi Luiz não é nada disso, mas assim,
é um cara, assim, medalhão, né? Tipo, é outra mentalidade. É um cara que jogou Copa do Mundo, é um cara vencedor, com rodagem na Europa. É outra mentalidade. Sim. Eu não acho que você deve fazer um time só com medalhões. Eu não acho. Sinceramente, eu acho que atrapalha. Eu acho que o Flamengo se atrapalhou muito nisso algumas vezes. O Flamengo acho que só não ganha tudo porque tem muito medalhão. O elenco é muito inchado e tem muito jogador de nome. Eu acho que isso no momento atrapalha. E eu acho que atrapalhou o Flamengo em alguns momentos. Senão o Flamengo, no papel, teria ganho tudo desde 2019. Mas não ganha porque tem muito medalhão, muito ego. Eu não acho que essa seja a solução, mas é igual você falou. Não precisa ser só promessa. Pode ter 1 ou 2 medalhões e o resto promessa, tudo bem. Mas, né, pode ter 1 ou 2 caras mais de peso, que é onde você vai fazer esse investimento. É onde você vai gastar 50 milhões, 22 milhões, 26 milhões. Sim. Né? Você abre o bolso para trazer esses 120 milhões que o Palmeiras investiu em 3 nomes de peso, e o resto é jogadores tipo Navarro, que veio de graça, o Jailson, que veio de graça, ou a base. Aí eu acho ok você investir 120 milhões, que é o que o Flamengo fez basicamente, né? Trouxe caras já mais consagrados e também em anos anteriores, como eu falei, Davi Luiz, o Gustavo Henrique. O Flamengo é isso, cara. Ele perdeu agora o Andreas Pereira e o William Arão. Ele trouxe o Vidal, ele trouxe o Pulgar. Então quer dizer... Por isso que os caras merecem ganhar tudo. Porque eles olham pro mercado mentalidade de vencedor. De uma maneira diferente do Palmeiras. O Palmeiras não. Se tem até 25 anos, temos os 100 milhões... Vendemos o Rony. 80 milhões. Quem vamos contratar para centroavante? Não, vamos dar uma olhada lá no Equador, que tem uma promessa de 19 anos de idade, está estourando num time do Equador lá. Vamos contratar ele, vamos pagar 120. E o Palmeiras contrata esse cara. Essa é a diferença da mentalidade de contratações do Palmeiras e do Flamengo. É isso que eu acho que está incomodando o torcedor, porque, assim, cara, é o que a gente já falou. Contratar promessa, beleza, mas contrata com critério, né? Sim. Contrata, assim, só tem promessa, não tem ninguém que veio pra ser titular absoluto do Palmeiras. E você vê que o Palmeiras só tá perdendo jogador. Não consegue repor a altura. Igual a gente tava conversando em off. Não, eu acho que o Palmeiras deveria reformular um pouco o elenco pra 2023. Eu acho que o Palmeiras não deveria reformular o elenco. Tem que deixar os que já estão lá. Porque se perde, por exemplo, se perde um Marcos Rocha, se perde um Gustavo Gomes, não sabe se contratar. perde um Danilo, se perde um Zé Rafael, o Palmeiras vai contratar alguém pior, vai vir uma promessa e a gente não vai conseguir repor a altura. Então eu não acho que tem que reformular o elenco, tem que continuar os que já estão, tem que segurar até onde der, porque eu não confio nessa diretoria para trazer novos nomes, seja a posição que for, eu não confio. A impressão que dá é que a Leila não entende futebol, o Barros não entende, todo mundo que comanda o Palmeiras não entende, o Abel gosta de promessa de cara bagre, não sei que o Abel gosta. O Abel, na verdade, acho que ele gosta de operário, de jogadores que vão fazer o que ele manda. Então, se ele mandar marcar lateral, vai marcar. Se ele mandar jogar em outra posição, vai jogar. Se sacrificar, vai se sacrificar. E algumas estrelas não topam fazer algumas funções que o Abel pede. Então, eu acho que essa talvez seja a birra do Abel com estrelas, né? Não sei nem exatamente se é isso. A gente não sabe exatamente tudo que acontece nos bastidores ali. Se o Abel mesmo barra jogadores, falam que alguns sim. Falam que o Hulk ele que barrou, o Diego Costa ele que barrou, e alguns jogadores. A gente não sabe exatamente. A gente não sabe, talvez, se o Anderson Barros não sabe negociar. O Palmeiras tentou o Pedro. O Palmeiras fez proposta pelo Pedro e não conseguiu. Será que faltou negociar melhor? Foram 100 milhões de reais que o Palmeiras ofereceu, né? Se não me falha a memória. Uma coisa assim. Mas será que faltou, de repente, uma lábia melhor? Faltou, entendeu? Conversar melhor com o jogador, convencer o jogador, fazer o jogador forçar uma saída do Flamengo. Mas eu acho que o Pedro quis vir pro Palmeiras. O Flamengo realmente não quis liberar. E a multa do Pedro, eu acho que não era 100 milhões de reais. Era uma multa muito maior. Que aí, obviamente... Aí precisou de negociação. Ninguém paga a multa integral. Dificilmente. Alguém vai, sei lá... Pedro vale 800 milhões de reais. Ninguém tem dinheiro pra pagar esse valor, entendeu? A não ser que tinha um time inglês com a Libra valendo quase 7 reais, ou sei lá quanto ela tá valendo, aí o clube até pode pagar. Mas se um clube brasileiro pagar um valor estratosférico pelo que tá em contrato, ninguém vai pagar. Aí coube ao Palmeiras tentar negociar com o Flamengo. E, evidentemente, o Pedro queria sair naquele momento, cara. Ele mesmo falou que queria sair. Não, mas será que era uma negociação difícil mesmo? Ou se fosse uma pessoa mais competente pra negociar, conseguiria tirar o Pedro será que o Matos naquele momento? Talvez conseguisse. Aí não dá pra saber. Aí tem que convencer o Flamengo, né? Que é quem não quis fazer um negócio com o Palmeiras. E também eu até entendo o Flamengo não querer liberar o Pedro, porque você reforçar um rival que tá no mesmo patamar que o Flamengo, financeiro e de títulos, atualmente, é complicado, né? Todo mundo que entende bola sabe o quão potencial o Pedro tem pra ser decisivo.
Tanto que ele vem sendo decisivo e provavelmente o Tite deve chamá-lo para ir para a Copa do Mundo no final do ano. Então, nessa o Palmeiras até tentou fazer uma fumaça, tentar trazer o Pedro, mas infelizmente a gente não veio. E essa... só antes de encerrar, essa briga aí pra usar a base que você citou, né? Que tem o Ender, que tem jogadores pedindo passagem. Isso era uma briga já da torcida há anos atrás, né? Que o Palmeiras contratava na época do Matos, não parava de contratar, de gastar. Sim. E o Palmeiras tinha jogadores na base pedindo passagem. E aí, em 2020, subiu todos esses meninos. Por necessidade. Sim. E aí, num primeiro momento, foi muito importante. Ganhamos como campeões. É claro, é que o Palmeiras está num momento vitorioso. Ganhamos 2 Libertadores, tem tudo para ganhar mais um brasileiro. Ganhamos Copa do Brasil, Paulista, enfim. O Palmeiras vem num momento vitorioso. Mas eu acho que é muito mais, assim, na sorte do que na competência do Palmeiras, eu sinto. Sim, na montagem de elenco. Com certeza. Você pega a montagem de elenco do Palmeiras, os grandes pilares são remanescentes de eras anteriores, que é o Dudu, o Gustavo Gomes, o Everton. Já tá aí há anos. Sim, o Marcos Rocha ali, o Dudu, o Everton, o Gomes. Talvez seja essa espinha dorsal e ali o Scarpa tá aí desde 18. E agora o Scarpa mais recente, né? E o Veiga ali no momento e o Scarpa. São jogadores que estão desde 18. E o resto foi compostos por aposta, que foi o Murilo, ou os jogadores da base, o Danilo, o Wesley no momento, o Verón no momento, o Patrick, Menino, em algum momento. Exato. O Piquerez e o Vinha são 2 apostas que deram certo. Enfim, o Palmeiras foi montado... Eu acho que o Palmeiras vitorioso foi montado muito mais no acaso do que em competência, diferente do Flamengo. É o que a gente até resolveu fazer esse vídeo, né? Que é o assunto principal pra mim é esse. O Flamengo, quando ganha, eu acho que ganha mais merecido que o Palmeiras no sentido administrativo, não na bola. O Palmeiras merece ganhar os títulos. O Palmeiras trabalha muito, o Abel faz um trabalho muito competente, os jogadores se matam em campo, se doam. A gente não tem o que falar dos jogadores e do Abel, não, concordo, mas essa é uma crítica à diretoria, né? Que quando eu falo que o Palmeiras ganha na sorte ou no acaso, talvez um título, é mais na questão do planejamento, das contratações, da montagem de elenco, de banco de reserva. Sim. Hoje, por exemplo, um técnico, ele precisa olhar pro banco, se ele quer um jogador de velocidade... Quem que ele tem? Quem que o Palmeiras tem? Quem daqui é um cara de velocidade? Do Flamengo, ele tem o Cebolinha, por exemplo. Aí o Palmeiras quer um cara que chuta no gol. Quem daqui chuta no gol? O Flamengo tem o Marinho. Se você quer alguém mais pra fechar ali, o Flamengo tem o Vidal. Quem do Palmeiras marca? Ninguém. A pergunta que eu deixo é essa que a gente já comentou em off. O Palmeiras tá perdendo um jogo, igual tava perdendo de Libertadores, precisando ganhar o jogo. O Abel olha pro banco de reservas. Quem pode mudar o jogo a favor dele? Ninguém. Você olha pro banco, por isso que o Abel, ele segura até onde der pra fazer as substituições. Porque não tem banco, cara. Sim. Não tem jogador pra entrar e fazer a diferença, pra mudar o jogo. Tem, pra mudar o jogo tem, pra pior. Pra perder o jogo, né? Não pra tentar ganhar o jogo a favor do Palmeiras. Então, a bronca da torcida, a minha bronca, eu acho que a nossa bronca... É exatamente essa. Só vou fazer uma correção. Eu acho que o Palmeiras tem um jogador que às vezes muda, que é o Mike. Eu acho que o Mike, ele tem ele tem entrado bem e ele tem uma característica diferente do Marcos Rocha. O Marcos Rocha é mais marcador, é um dos líderes de desarme no Brasil, e o Mike é mais ofensivo. Então, se tá algum jogo que o Palmeiras precisa de um lateral mais ofensivo, ele põe o Mike e muda o jogo. E há quanto tempo o Mike tá no Palmeiras? E é isso. Sim, desde gestões anteriores. Mas é isso, cara. Você olha pro banco, não tem ninguém, com exceção ali do Mike, não tem ninguém que muda o jogo. E é isso, às vezes você precisa de um cara mais de velocidade, às vezes você precisa, naquele jogo tá pedindo um cara de mais chute, naquele jogo tá pedindo um cara de mais drible, naquele jogo tá pedindo um cara que marca melhor pra fechar o meio, naquele jogo tá pedindo de um lateral mais ofensivo, naquele jogo tá pedindo um centroavante grandalhão pra cruzar na área, aquele jogo tá pedindo de um zagueiro reserva ali pra passar um terceiro zagueiro ali pra fechar. E o banco do Palmeiras não tem nada. Não tem cara de velocidade, não tem cara de drible, de chute, de marcação no meio campo. Não tem um outro zagueiro reserva, assim, que passa confiança. Não tem um centroavante grandão que você possa cruzar pra ele. Não tem nada. Agora, você olha o banco do Flamengo, tem basicamente tudo, assim. Por um bom período o Pedro foi reserva, então tinha um centroavante grandalhão que era o Pedro. Você tem o Everton Cebolinha, que é um cara de velocidade e drible. Você tem o Marinho, que é um cara de drible e chute, né? O Marinho é um cara que chuta muito bem. Você tem cara de marcação, que é o Vidal. Você tem cara lateral ofensivo, que é o Ayrton Lucas. Você tem zagueiros, que é o Pablo, o Fabrício Bruno.
Você tem o Varela, você tem o Pulgar, você tem opções. O Palmeiras não tem nada. O Atuesta não vai mudar nada, o Wesley, o Tabata, ok, ele tá entrando agora. Foram 3 jogos só. Eu acho que ele tá indo bem. Foram 3 jogos só, não dá pra julgar, mas... o Lopes não muda nada, o Merentiel não muda nada. Não, muda Esses nada. caras não mudam nada, cara. O Jailson até que tava jogando bem, mas teve uma lesão, só volta jogando que vem. Não dá pra saber como é que ele vai voltar, né? Mas ele tava bem. Eu acho que... Eu coloco 3 acertos aí. Que é o Murilo, o Jailson e o Lomba. Na minha opinião, o Lomba foi muito bem. O Jailson foi muito bem quando tava jogando. Eu acho que o Jailson é um cara que virou um 12º jogador no momento. Quando ele se lesionou. E o Murilo virou titular. E o Lomba, pra mim, passa confiança. Não, pra mim também passa confiança. Quando o Everton não tá, me passa confiança. É que eu realmente não e entendo foi sem custo, a contratação então, okay. do Lomba, se a gente tinha o Jailson. Eu não sei qual o motivo. O Jailson, eu acho que todo mundo concorda que o Jailson era um excelente goleiro. Sim. Já tava no clube há muito tempo, conhecia Sim. o Palmeiras. Era identificado. Por que trocá-lo? Não, eu concordo. Por que trocá-lo? Então eu não vou avaliar a contratação do Lomba. Pra mim, um bom goleiro, excelente goleiro. É que ele vai jogar muito pouco confiança. também, então... Mas assim, é que eu não entendi dispensar o Jailson pra contratar o Lomba. Isso pra mim não tem... Assim, eu não sei que alguém vem aqui e fala, não, o Jailson de vestiário é um cara muito ruim. O Jailson ele provocava intriga. O Jailson ficava de olho na mulher do cara. Aí tudo bem. Mas, se não tiver nada disso, é uma contratação, é um afastamento do Jailson, goleiro, e vinda do Lomba, que eu sinceramente não consigo entender. E eu traço Até um paralelo dessas contratações do Palmeiras, meio como o São Paulo, por exemplo. São Paulo contrata muito, é um time que gasta muito, mas contrata errado. A diferença é que o Palmeiras já tem uma base vencedora, que veio de anos anteriores, que é esse pilar que a gente comentou, e alguns meninos da base que subiram bem. O São Paulo não tem isso. Os meninos da base é o Igor Gomes, que não subiu bem, e... Enfim, alguns outros que não se destacaram igual o Palmeiras. E eles contrataram mal. Eles contrataram o Éder, contrataram o Marcos Guilherme, contrataram Bustos, contrataram Ferrarese, contrataram o Gabriel Neves, sei lá. Contrataram uns caras que, tipo... Não eleva o patamar. E gastaram. Contrataram aquele William que jogou no Palmeiras, atacante, que acho que já até saiu. O São Paulo fez contratações, tanto que eles estão brigando para não cair no Brasileirão. Né? Então, assim, é o que a gente fala, dinheiro não é garantia de nada. O Palmeiras gasta, o São Paulo gasta e não contrata ninguém que no nível, por exemplo, do Flamengo. E é por isso que o Flamengo merece, se eventualmente ganhar tudo, a gente fica puto. O Flamengo, de novo na final, pô, tá atropelando, goleou, o Flamengo meteu 5 ali, a gente fica puto, a gente seca. Pô, de novo na final da Libertadores, 2ª vez seguida, 3ª vez em 4 anos. Pô, de novo, final da Copa do Brasil, disputando título brasileiro. Ô, ninguém para esse Flamengo. Mas, cara, infelizmente, você para pra pensar, os caras merecem. Eles fazem contratações com cabeça de time campeão, de time que pensa no topo, pensa grande. E ninguém sabe o que será do Palmeiras em 2023. Se porventura o Rony sai, o Verão já saiu... Sim. Pra encerrar 2023, te preocupa? Qual que é a tua perspectiva? Me preocupa demais. O Scarpa já saiu, o Rony pode sair, o Danilo pode sair também. Sim. Falam que pode chegar proposta pra ele. O Rafael Veiga pode chegar proposta. Não sei se o Gomes fica até quando. Eu acho que o Palmeiras deve sofrer algumas perdas aí, deve modificar um pouco o elenco. Ó, pra 2023... E aí vamos ter que ir no mercado. Ah, não. Se for ao mercado, esquece. Esquece, a gente tá ferrado. É melhor não precisa ir ao mercado. Vai na base, cara. Vai na base. A base é boa. A base é boa. Quem tá assistindo os brasileiros do Sub-20 do Palmeiras, cara, tem jogador ali muito bom. Você não precisa ir ao mercado. Vai contratar aposta? Não contrate. Já tem apostas na base. Sim. Não faça loucuras, entendeu? Não vai inventar de pagar 50, 60, 70 milhões, 40 milhões que seja, em um cara como o Lopes, que não vingou e nem vai vingar, porque o inimigo do cara é a bola. É o que você fala do Rony. O problema do Rony pra você é a bola. Pra mim, o problema do Lopes é a bola. A bola é redonda demais. Sim. O cara não consegue. Então não dá. Pra mim, 2023, se ganhar a Supercopa do Brasil que a gente vai participar, não sei contra quem ainda, provavelmente contra o Flamengo, se der a lógica, né? E ganhar o Paulista, Supercopa do Brasil e Paulistão, pra mim o ano tá bom. Eu não quero mais do que isso, porque eu não acredito que vai acontecer mais do que isso em virtude do que a diretoria tem apresentado no que tange a contratações. Eu não acredito. Se continuar nessa filosofia, isso pra mim é lucro. E me preocupa mais ainda se o Abel sair do Palmeiras. Quando sair? Uma hora ele vai sair, não vai ficar pra sempre. Foi essa sondagem aí de um clube inglês, e a gente sabe que o negócio dele é esportivo. Se vir um clube bom de uma Premier League, ele sai. Disputa Champions League, aí ele sai.
Então, e na minha opinião, o Palmeiras só conquistou esses títulos muito graças ao Abel Ferreira. Com certeza. Eu acho que o Abel consegue extrair 100% de todos os jogadores ali, ele extrai o máximo mesmo, assim. Então, eu tenho muito medo quando o Abel sair. Eu acho que mais do que peças de reposição, o meu maior medo é peça de reposição de técnico. Sim. Então, mas o problema é esse. Com o Abel, a gente dificilmente vai ter peça de reposição tipo Hulk. Não vai acontecer. Pode ser que venha um outro técnico com outra mentalidade. Um Sampaoli da vida, por exemplo, que gosta de medalhão, pede contratações, sim. que é até exagerado, né? O Sampaoli é até exagerado. Exatamente. Não precisa ser um Sampaoli. Mas também não precisa ser um Abel, que não quer ninguém, né? Eu acho que pode ter um meio termo ali. Tem um equilíbrio. Equilíbrio existe, cara. Não é possível que a gente tá nesse extremo o tempo inteiro. Não precisa disso. Eu acho que dá pra unir o melhor dos dois mundos com contratações de promessas como... Eu vou colocar o Navarro por questão do valor, não pela habilidade. Sim. E questões de medalhões como o Hulk, que deveria ser contratado. Ou como Cebolinha mesmo. Como Cebolinha, o Flamengo foi cara. atrás. Claro. Eu acho que sim. Né? Exatamente. Ou um Vidal, já que tava precisando de um volante, em vez de Natuesta, tá fazendo Vidal, sabe? Umas coisas assim. Pois é, e o Palmeiras ainda tem um volante bom que é o Menino, né? Tem a dupla ali, o Zé Rafael e o Danilo, mas o Gabriel Menino é esse 12º jogador também. Ele entra bem, mas é um cara que já tá lá, já é da base, já tá lá desde 2020, já subiu pro profissional. Mas é difícil um volante como o Gabriel Menino mudar um jogo a favor do Palmeiras. Não, pra mudar um jogo você precisa de um cara que quebre linha, faça infiltração, faça gol, seja goleador, seja alguma coisa. Mas um volante, é difícil que um volante consiga mudar uma partida, né? Isso é difícil. O volante é importante no esquema tático, mas no individual ali, pra resolver, faltando 15 minutos, ali, ó, entra ali e tenta mudar o jogo. Você acha que o Gabriel Menino precisa entrar faltando 15 minutos, ele vai fazer um gol? Pra mudar um jogo, vai não vai driblar mudar. todo mundo, vai fazer um gol? Não tem esse cara. E eu nem tô falando que é pra driblar todo mundo, fazer um gol. Não. É que o Palmeiras não tem características... O Palmeiras não tem esse jogador mesmo, igual você falou. O Palmeiras não tem características de um jogador que consiga fazer isso, né? Não consegue fazer nada. Até você consegue retrancar o time, mete o Luan ali de terceiro zagueiro, retranca todo mundo, beleza. Mas se precisar ganhar o jogo, não há ninguém. Não há ninguém pra isso. Porque o Gabriel Menino, embora seja muito bom, faltando 15 minutos pra acabar um jogo, você não vai colocar o Gabriel Menino. Tem lógica, né? Não. Esse é o problema do Palmeiras e temos sérias preocupações pra 2023. O que você acha? Eu acho que é isso, cara. Pra Supercopa do Brasil e Paulistão, se a gente fecha aqui agora... Se a gente ganhar o Brasileiro esse ano, sim. Não, vai ganhar. Vai ganhar. Não, ainda não é certeza absoluta, mas tá muito encaminhado. Se baixa alguém aqui na Terra, as contratações do Palmeiras no ano que vem serão horríveis, as reposições serão piores do que as que vieram nos últimos 2 anos. A gente já sabe que vai ser assim. Então. Pois é. Você fecha um acordo que o Palmeiras será campeão da Supercopa do Brasil e do Paulistão. Sim. O resto vai brigar ali pra ir pra Libertadores, mas não ganha mais nada. Pra mim tá Você ótimo. fecha esse acordo? Sim. Até porque é o que eu falei, a gente fez um vídeo de pós-jogo depois da eliminação na Libertadores pro Atlético Paranaense. Eu falei, esse time é duro, a gente quer que ganhe todo ano, mas eles têm crédito, né? A gente ganhou muito nos últimos anos e a gente não vai ganhar todo ano. Infelizmente, a gente não vai ganhar todo ano. A gente não vai ganhar Libertadores todo ano, Brasileiro todo ano, Copa do Brasil. E é a realidade, cara. Todo time passa por um período ali e acontece. Acabamos de ganhar 2 Libertadores, vamos ganhar Brasileiro esse ano, Copa do Brasil, Paulista, vamos ganhar. não sei o quê. Você falou vamos ganhar e não foi nem eu agora. Esse time tem crédito, cara. Se a gente ficar 2, 3 anos sem ganhar nada, ganhando assim Paulistão, títulos menores, o que a gente quer é que briga pelo título. É isso que a gente quer. A gente não quer vexame, brigar pra não cair no Brasileiro, cair na fase de grupos da Libertadores, tomar goleada, cair em pré-Libertadores, perder pro CRB na Copa do Brasil. Isso aí, vexame. A gente não quer vexame, mas se chegar ali numa semifinal de Libertadores, de Copa do Brasil, ficar ali entre os 4 primeiros do Brasileiro, brigar por uma liderança ali, acho que tá tudo dentro da normalidade, né? O que a gente quer é que brigue por títulos. E tá brigando mesmo. Exigir que ganha, ainda mais com essa diretoria, com um elenco cheio de promessas e com jogadores que devem sair... Eu acho que tá bom demais, igual você falou. Um Paulistão e uma Supercopa em cima do Flamengo. Tá eu ótimo, acho que tá bom demais. Paulistão é obrigação? Não. Não é? Não é obrigação. Não é obrigação? Mesmo com o Santos e São Paulo muito mal. E Corinthians mais ou menos. Porque é clássico e o clássico equilibra muitas forças. É aquilo de um jogo, 2 ali. Equilibra muita gente vai cantar força. essa no ano que vem, né? Não é obrigação não, pô. Então tá bom. É igual o Flamengo com o Fluminense no Rio. Os caras sofrem. É que perdeu, né? Os caras têm um timaço e perderam pro Fluminense. Perderam, né? Sofre com o Vasco. Nossa.
A situação do Vasco tá calamitosa, eu diria, né? Infelizmente. Espero que o Vasco suba, né? Nós gostamos muito do Vasco, acho que todo palmeirense apesar do Jorginho. Apesar do Jorginho, mas tudo bem. O Vasco continua, o Jorginho sai e o Vasco fica, né? Sim. Essa é a realidade. Exatamente. Mas é isso aí, meu amigo Thiago Forato. Deixa aí nos comentários se você concorda com a gente, se você é flamenguista, pode... Tem gente xingando já antes de ver o vídeo, né? Pode xingar, só pelo título, só pela thumb, não sei como que vai estar, mas enfim. Também não sei. É isso aí, muito obrigado por você que assistiu ou você que nos ouviu em alguma plataforma de áudio. Se inscreve no canal, curte aí, faz o que o Felipe Neto fala. Nossa. Eu sempre falo isso. O Felipe Neto, ele tem um conteúdo pior que o nosso e dá certo. Nossa. É porque bomba polêmico. Isso vai ser corte, hein? Nos likes. Felipe Neto tem um conteúdo pior que o nosso. Ah, mas é pior que qualquer um, entendeu? Não é que a gente é bom, não é que a gente é vai bom. vir pra ele. André Salem, Ribeirão Preto, mas São é isso Paulo. aí, valeu e clica aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui Tchau. do lado. Valeu.